Fala galera, meu nome é Alberto, bem-vindo, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo do livro do Clayden. O capítulo de hoje é o capítulo 7, só a primeira parte a gente vai falar sobre conjugação, as duplas ligações conjugadas, o que são as duplas ligações conjugadas e em primeiro ligações abertas, compostos acíclicos. Depois, na segunda parte de outro vídeo, a gente fala dos compostos fechados cíclicos. Mas é isso aí, se você não conhece o canal, se inscreva, clique no link, faça sua inscrição, deixe seu like, um abraço e bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar aqui falando do capítulo 7 do Clayden, que é sobre conjugação, né? Nesse começo aqui de conjugação, então, a gente vai falar primeiramente das duplas ligações, né? Quando a gente olha as duplas ligações, aqui a gente tem um exemplo aqui da molécula do licopeno. A molécula do licopeno é a molécula que é responsável pela cor vermelha do tomate. O que a gente repara? Que na molécula de licopeno a gente tem várias duplas ligações aqui. Deixa eu dar até um zoom. A gente tem várias duplas ligações, ainda tem umas duplas aqui que não são conjugadas, mas essas duplas aqui, ó, que vem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, são duplas ditas conjugadas. E essas duplas conjugadas aí, elas estão na maioria das coisas que são coloridas na natureza. E o comecinho desse capítulo aí a gente vai tentar entender o que funciona nessa conjugação, por que ela é tão eficiente com relação à estabilização. Então, quando a gente olha aí, né, questão de orbitais, que nós estamos falando de orbitais, esses orbitais, deixa eu achar a ponteirinha aqui, passou rapidinho. Quando a gente olha os orbitais, o carbono, quando faz dupla ligação, ele adquire a hibridização sp2. Quando a gente fala de orbitais, a gente sabe que é S, são 3 orbitais p, e nessa hibridização sp2 aí, a gente consegue aqui, ó, né, a gente usa 2 orbitais p, e fica um orbital p aqui. Esse P, ele é um orbital livre. Tudo bem? E ele ser um orbital livre, quando a gente vai falar aqui, né, dessa interação dos orbitais, a gente tem as interações aqui em vermelho, que são dos orbitais sp2, e essa interação em verde aqui, tanto em cima quanto embaixo, é do orbital P, né? O orbital P a gente sabe que tem aquele formatinho, deixa eu fazer até aqui, ó, com a mesma cor, né? Vamos fazer de verdinho aqui, ó. O orbital P, o carbono, ele ia ficar com o orbital P puro ali, para cima e para baixo, né? E é isso que vai gerar essa estabilização. Tem até aqui, né, essa animação aqui dessa molécula rodando. Como que fica esse orbital aí aqui tem que tirar o zoom mesmo para rodar. Como que fica esse orbital na molécula de carbono com hibridização sp2? É uma molécula que ela é planar, a gente consegue ver aqui que ela é planar. E os alcenos, eles podem, assim, dessa maneira, serem nucleófilos nesse caso aí, tá? Aqui tem os comprimentos de ligação, que nesse momento não vai ser importante para a questão de dupla ligação aí, de conjugação. Quando a gente fala dos orbitais, gente, a combinação dos orbitais P, então aqui a gente está falando das ligações que vão formar, dos orbitais que vão formar aqui as ligações ditas π, tá? A gente pode combinar esses orbitais P de duas maneiras aí, que é chamado. O π chamado ligante, que é quando os orbitais estão na mesma fase. Então aqui a gente pode considerar, se a gente for falar de corzinha, a gente considera aí, ó, a mesma fase vai ser o vermelhinho encaixado com o vermelhinho, né, que vai dar uma estabilidade energética. Se a gente olhar num diagrama de energia aí, ó, quando eles combinam em fase, eles dão uma certa estabilizada. E a gente vai ter aqui os antiligantes. Ó, o antiligante é quando fica um pintadinho, né, uma fase ao contrário da outra fase. Lembrando que o formato desses orbitais, eles vêm de cálculos matemáticos, mas a gente pode pensar para simplificar nessa questão de cores aqui, tá? E aí vai ter um nódulo, aí vai ter um espaço onde não existem elétrons para serem encontrados, e eles são os orbitais aqui antiligantes, quando está fora de fase. Quando eles combinam fora de fase aí, a gente tem essa desestabilização, que é o π antiligante. Quando a gente preenche os elétrons, né, cada orbital P aí com um elétron, a gente adquire essa estabilização com a ligação π. E no livro aqui, né, no livro do Clayden, ele fala que a representação aqui, para não representar o orbital P dessa maneira, e nem dessa outra maneira de cima aqui, o π antiligante, ele vai representar só assim, né? Eles são retinhos, na verdade, como se eles estivessem individuais, mas a gente tem que lembrar que é um orbital
molecular que é formado ali, mas por representatividade, por simplificação aqui, como ele fala, né? A gente vai ter aí, então, esse tipo de representação, tudo bem? Moléculas com mais de uma ligação carbono, dupla carbono, a molécula mais falada, né? Sempre quando a gente vê aí essa relação de duplas conjugadas, a gente pensa na molécula do benzeno. A molécula do benzeno é uma molécula que teve muito trabalho para ser elucidada a sua estrutura. Aqui a gente tem, né, como que eram as estruturas, as propostas das estruturas, né, do benzeno, e quando as pessoas tentavam sintetizar o benzeno para provar a sua estrutura, elas conseguiam outros tipos de estrutura que também eram C6H6, que é a fórmula do benzeno, mas não tinham aí, né, aquela forma, a fórmula molecular, né, o desenho da molécula, que é aí o que a gente conhece, que foi feito, proposto pelo Kekulé lá. Quando a gente olha aqui no benzeno, a gente vê todos os orbitais P, ó, porque todos esses carbonos são carbono sp2, então todos do benzeno são carbono sp2, a gente vê todos esses orbitais P ali se comunicando, e essa é a beleza do benzeno, e por isso que ela é uma molécula única, que tem uma estabilização aí. A gente vai ver no próximo vídeo, né, que eu vou fazer a segunda parte do capítulo 7 para não ficar grande, mas que tem essa estabilização aí, além das outras moléculas, justamente por essa comunicação. E aí, quando as pessoas descobriram isso daí, as pessoas não sabiam onde ficavam as duplas ligações. E aí, para o Kekulé mesmo, que foi o que propôs, né, essa estrutura do benzeno, o benzeno ele equilibrava essas duas estruturas, né? Por quê? Porque as duplas ligações elas podiam estar aqui, né? Vamos contar assim, ó, vamos colocar os números nos carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela ia estar lá, ó, entre o 1 e 2, entre o 3 e o 4, entre o 5 e o 6. E aqui ela já teria o contrário, né? Ela estaria lá, ó, entre o 2 e o 3, entre o 4 e o 5, entre o 6 e o 1. Como que ficava? Qual é a posição correta dessas duplas ligações aí, né? Seriam aqui ou seriam aqui? E os orbitais ficariam assim ou ficariam desse jeito aqui? Né? Os orbitais aqui, está sendo representado os orbitais ligantes dessas ligações π. E aí é o grande ponto aí, né? Para o Kekulé, ele falava que essa estrutura ressonava. E por isso que a gente diz que a estrutura do benzeno é uma estrutura ressonante. Né? Uma estrutura ressonante. Mas, quando a gente fala de estrutura ressonante aí, a gente não está colocando a maneira correta. E até no livro aí do Kleiden, ele fala que não vai dizer que o benzeno possui uma ressonância entre os elétrons, que é um termo errado, que vem de antigamente, né? Por quê? Porque não são as duas ligações que coexistem ali. O que vai coexistir ali vão ser... Não é que coexiste, né? As ligações elas estão deslocalizadas, é um termo melhor que ele coloca. E esse termo ressonante é um termo antigo que usava achando que ela rapidamente ficava trocando. Como trocava rapidamente, ressonava, mas não ressoa. Aqui tem uma demonstração aqui, né? É bem legal quando mostra aqui como que está o orbital do benzeno. Essas duplas elas estão deslocalizadas, então elas fazem uma nuvem aí de orbitais π, né? De orbitais que estão habitando o orbital P aí, em cima do benzeno. E quando a gente olha aí a estrutura do benzeno, todas as ligações do benzeno, isso aqui é bem legal da gente comentar aqui, ó. Elas têm 139,5 picômetros, distância de ligação, né? Se a gente vê ligações simples, elas têm 154,1, ou seja, ela é mais comprida, e se nós olharmos duplas puras, elas têm 133, que é menos. Então o benzeno, ele fica até o comprimento das ligações dele, fica ali, né, numa distância entre a ligação simples e a ligação dupla, para mostrar que não existe essa coisa de dupla simples, na verdade estão então aqui, ó, a palavra é, igual está colocado aqui, deixa eu colocar a mãozinha aqui, ó, deslocalização eletrônica aí, tá? E aí, tem essa representação aqui, né, a gente pode representar como se fossem essas certas curvas aqui, mostrando essa deslocalização, o livro também deixa claro que é deslocalização, não reação. E a gente tem aqui, ó, essa seta dupla, que não é uma seta de equilíbrio, tá? É uma seta aqui que mostra aí que coexistem essas duas estruturas, coexistem, não é uma seta de equilíbrio, essa seta que tem a pontinha dos dois lados. Lembra que a de equilíbrio é a seta que faz para um lado e para o outro, não é equilíbrio químico, essa daqui é uma seta de deslocalização mesmo, tudo bem?
E aí a gente pode desenhar aqui, deu uma travadinha, deixa só voltar aqui, volta rapidinho. A gente pode desenhar dessa maneira aqui o benzeno, ó. A gente pode desenhar essa estrutura que é conhecida também, em vez de desenhar essas duplas ligações, desenhar essa bolinha aí que mostra o que? Essa deslocalização. Não essa ressonância, porque ressonância, lembra que fica parecendo que as ligações elas estão se trocando rapidamente. Uma deslocalização dos elétrons aí nesse caso, tudo bem? Agora vamos falar das duplas ligações fora dos anéis. Fora dos anéis, eles permanecem também deslocalizados. Será que eles permanecem deslocalizados mesmo nas moléculas abertas, esses compostos aí? E aí ele dá esse exemplo aí, né, do hexatrieno. O hexatrieno ele tem aí duplas ditas conjugadas. Aqui tem o valor real das duplas ligações, ó, né? Valores de ligações, como a gente já falou, ligação simples 154, ligação dupla 134. E olha aqui, as duplas do hexatrieno, como que é? 134, valor de dupla certo mesmo ali. A dupla do meio, 137, um pouco mais comprida. A ligação simples, 146, sendo que a ligação simples era 154. Então aqui a gente já começa a ver um efeito da conjugação. O que está acontecendo? Algumas duplas aqui, ó, essa dupla ela está um pouco mais comprida do que a dupla normal. Deu mais uma travada aí. Deixa eu só voltar o vídeo. A gente vê o efeito aqui da deslocalização. A dupla um pouco mais comprida do que a normal, ó. A dupla 137, aqui 134. E a ligação simples um pouco mais curta, como se os elétrons π eles estivessem pela molécula, eles estivessem sobre a superfície da molécula, assim como a gente viu ali na questão do benzeno, tá? Então essa ligação com comprimentos diferentes aí, a gente já vê esse efeito dessa conjugação. E quando a gente fala de orbitais, né? Quando falamos dos orbitais, olha como que fica isso daqui, é super legal essa imagem aqui, ó. Como que ficam os orbitais P nessas duplas ligações conjugadas, ó. A gente tem, então, dois carbonos, todos os carbonos aqui são carbonos sp2, né? Todos eles estão fazendo duplas ligações e os orbitais P dele aí, ó, todos alinhados. Esse alinhamento do orbital aí pode formar aquela sobreposição, né? Formar essa deslocalização aí, né? Essa nuvem eletrônica, da mesma maneira que a gente viu no benzeno lá, né? Apesar dela ser uma molécula aberta aí. E aí essas moléculas elas também tendem a ter uma planaridade. Por que ela tem uma planaridade? Para mostrar o alinhamento dos orbitais. No próximo vídeo, quando eu colocar, a gente vai ver que existem alguns compostos que eles têm duplas conjugadas, mas devido ao formato deles, principalmente cíclicos, eles não conseguem ser planares e aí eles não têm essa conjugação aí, esse alinhamento dos orbitais que é necessário para fazer essa conjugação. E quando se gira aí, ó, realizar esse giro dessas ligações simples, mesmo esse giro aqui, ele é difícil de ser feito mesmo nas ligações simples. Deixa eu apagar aqui esse pedacinho aqui, ó. Mesmo sendo ligações do tipo π, deu uma travadinha, nossa, meu computador hoje está travando bastante. Mesmo sendo uma ligação do tipo π aí, a gente não consegue girar tão facilmente. Ligação do tipo π não, ligação do tipo sigma, as ligações do tipo sigma giram facilmente, né, diferente das duplas, mas a gente não consegue girar elas tão facilmente porque isso gera um desalinhamento dos orbitais aí, tá? E aí a gente tem diferentes conformações do hexatrieno aí, ó, né? Tem conformação que vai ser trans, né? Aqui entre as duplas cis, trans. Deixa eu dar o zoom aqui para explicar bonitinho. Aqui nesse caso aqui seria cis, né? Se a gente olhar do meio aqui seria trans nas duas, aqui seria trans e aqui trans também nas duas. Esse tipo de conformações, mas todas elas são moléculas planares. E o hexatrieno, ele adquire essas conformações aí, né? Dita transhexatrieno, ele adquire esses tipos de conformação justamente porque ele não tem facilidade de girar essa ligação simples aqui. A gente costuma falar de cis e trans só quando a gente está aí em ligações duplas, que é impedido essa rotação, mas em duplas conjugadas isso também é impedido até mesmo nas ligações simples. É um detalhe muito legal aí, né? E a conjugação, gente, ela é feita apenas quando separadas por, deixa eu dar o zoom aqui, ó, uma ligação, tá? Uma ligação simples só pode separar ela, tá? Que aí você pode dizer que elas estão conjugadas aí. Tá? Elas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes, igual a gente viu, o comprimento da ligação ali vai ser diferente, as propriedades físicas ali, né? Comprimento de
A absorção de energia, a gente vai falar daqui a pouco, vai ser diferente também. Propriedades químicas com relação à reatividade desses compostos também vai ser diferente. Aqui a gente tem ó, a acroleína, que também é um composto que tem dupla, simples, dupla, então também é um composto conjugado, se a gente for falar. Aqui, ó, o beta-caroteno, olha o tanto de dupla conjugada, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Sempre tem, então, que ter essa ordem. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, para ele ser um composto dito conjugado aí, tá? E pode ser entre átomos diferentes, como a gente falou aí, da acroleína. Nesse outro caso aqui, ó, do ácido araquidônico, a gente tem aqui um ácido graxo, tem dupla. Aí a gente tem aqui, deixa eu grifar com uma cor diferente. Sumiu a canetinha aqui, deixa eu achar. A gente vai ter uma ligação simples, eu vou grifar de azul aqui, ó. Vai ter uma ligação simples, vai ter outra ligação simples, então aqui já não vai ser uma dupla conjugada. Por quê? Porque quando a gente tem essa ligação simples no meio da questão, a gente entra com carbono sp3. E esse carbono sp3 aí, ele não vai ter aquele orbitalzinho P necessário para quê? Necessário para a gente fazer necessário para a gente fazer aquele... Deixa eu só arrumar a câmera aqui que balançou. Necessário para fazer a ligação, né? A conexão entre esses orbitais chamados das ligações pi, nesse caso aí. Ó, o cachorro latindo. Outro ponto também que não se pode ter são ligações quando elas estão aqui, ó, igual no aleno nesse caso aqui, ligações duplas seguidas, sem ser simples, dupla simples. Por quê? No caso do aleno aqui, porque este carbono do meio aqui, ó, o carbono do meio, a hibridização dele não vai ser uma hibridização do tipo sp2, como a gente quer. Vai ser uma hibridização do tipo sp. Por quê? Porque a conexão dele aqui, o livro deixa até bem explicadinho, ó. Você tem que ter um orbital P para se comunicar com o carbono da esquerda, nesse caso aqui, e outro orbital P, ou seja, você tem que ter dois orbitais P, então você tem que ter a hibridização sp para se comunicar com aquele outro carbono. E se a gente olhar no plano, esses orbitais eles não se comunicam entre si, ó. Eles estão em planos perpendiculares entre si, então não há aquela conjugação. O que quer dizer então? Que para termos conjugação nós temos que ter dupla, simples, dupla, simples, dupla. Por quê? Porque aí você vai ter todos os carbonos serão sp2, sp2, todos são sp2. Se você tiver assim, você tem o carbono sp3 no meio. Se você tiver assim, você tem um carbono que é sp. Carbono sp3 e carbono sp não vai fazer conjugação desse jeito que você está querendo ali, imaginando, tá? Quando a gente vai falar aí da conjugação, por que ela é interessante, por que ela é legal, então? Além de ficar todos esses orbitais se comunicando, né? Existem maneiras deles se ligarem, igual a gente falou ali da questão dos orbitais se comunicarem em fase, formando ligantes e antiligantes. Nas ligações aqui, ele dá o exemplo, né? Ele usa o 1,3-butadieno, que é uma ligação conjugada, que a gente olha, ó, dupla, simples, dupla de novo aqui. E quando a gente olha aqui, né, a gente tem a combinação, ele está fazendo é isso daqui, ó, combinação de dois orbitais π, um aqui e um aqui. Ficou um pouco mal desenhado. Estou desenhando de vermelho em cima também. Está ficando um pouco ruim. Deixa eu apagar e desenhar de novo. A gente vai ter os orbitais que ele está combinando ali. Vão ser esses daqui. Ó. Vou fazer de pretinho para ficar melhor de ver. Ó, dois orbitais P aqui com dois orbitais P aqui. É isso que a gente vai explicar agora. Ele está aqui, ó, colocando. Que é o que está sendo mostrado aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, esse desenho aqui, deixa eu dar o zoom para explicar melhor aqui, ó. Esse desenho desses orbitais aqui sendo combinados, é o que a gente vai ver agora como que eles podem combinar. Por quê? Porque essas duplas aí, elas podem combinar, né? Em fase, ó, todos com as cores batendo ali. Lembrando que são cálculos matemáticos, mas a gente está falando aí em fase e fora de fase com relação à cor aí para facilitar, mas a gente está falando de fase dos orbitais. E eles podem combinar também fora de fase, ó. Quando os dois em si eles estão em fase, mas um entre o outro está fora de fase. E aí a gente vai ter essas combinações. Se a gente for falar de todos eles, quando está em fase e fora de fase desse jeito, eles serão os ligantes. E temos também os antiligantes, quando os próprios em si eles estão fora de fase. Então a diferença do ligante para o antiligante nesse caso aqui vai ser qual?
Ó a travadinha aí do computador mais uma vez. Não sei se está gravando, mas vou esperar um pouquinho. A combinação dos ligantes é o quê? Que nos ligantes aqui está em fase, fase, fase. E aí você combina eles todos na mesma fase e os dois fora de fase entre si. Os antiligantes, os dois estão fora de fase. Agora é fora e fora. Esses serão os antiligantes aí. E aí eles vão gerar esse diagrama que é muito legal da gente ver, que é o quê? A combinação desses orbitais, né? Tanto os antiligantes entre si, olha lá, o pi antiligante foi aquele que a gente falou no começo dessa aula agora, que eles estão fora de fase, e aqui a gente tem aqui os ligantes. Quando a gente combina o ligante com o ligante, olha lá, ligante com aquele ligante do outro ali, a gente vai ter dois orbitais ditos os ligantes aqui, eles vão subindo de energia. Se eles estiverem todos combinados, é o mais estável energeticamente, né? Se eles estiverem fora de fase, com um espaço ali que não existe elétron entre eles, ali, um nódulo, né? A gente vai ter um aumento dessa energia, uma desestabilização quando comparado aí com o que eles eram. Nos antiligantes, se eles estão como se fossem em fase, né? Olha lá, em fase é como se eles combinassem aqui no meiozinho só, né? Eles vão ter uma estabilização mesmo sendo antiligante. E se eles estiverem fora de fase, que aí está todo mundo ao contrário mesmo, vai ser o mais instável possível. Como nós temos 4 elétrons π por quê? Porque nós temos carbono, dupla carbono, simples carbono, dupla carbono, este carbono. Cada um aqui, deixa eu colocar os elétronzinhos aqui para a gente ver, ó, cada carbono aqui vai entrar com um elétron, né? Então nós temos aí no total 4 elétrons. Esses 4 elétrons eles vão ser distribuídos por esses orbitais aqui e vão ficar ali, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é o HOMO, né, aquele orbital ocupado de mais alta energia, e aqui é o LUMO, orbital desocupado de mais baixa energia, vai ser o LUMO aqui nesse caso. E aí a gente já vê a diferença um pouco, daqui a pouco eu mostro esse daqui, a gente vê a diferença um pouco de quando a gente tem duplas sozinhas, eu vou falar disso daí. Aqui mostrando esses orbitais, como que eles ficam, ó. Então aqui todos em fase. Repara que a nuvem eletrônica ela vai se comunicar por toda a molécula. Nesse aqui no HOMO vai ter um nódulo de energia aqui, onde os orbitais estão usando, mas aqui a gente tem uma região que a gente não encontra esses elétrons. Aí vai ter o LUMO aqui, o primeiro LUMO, né? Primeiro LUMO, não, LUMO 1, né? Que a gente chama aí, o LUMO só tem um mesmo. Vão ter 2 nódulos. E o último vai ter 3 nódulos aí, os orbitais quase que não se comunicam entre si, ó. Os elétrons eles ficariam só cada um em cima de um átomo aí. E aqui a gente vê, deixa eu dar até uma adiantada aqui, que quando a gente tem o exemplo do butadieno com uma ligação dupla do eteno comum aqui, daqui a pouco eu volto esse slide para explicar, eu volto os outros slides lá. O butadieno com a dupla ligação dele aqui, com essa dupla conjugada, né? Eu não estou representando os hidrogênios aqui. Essa dupla conjugada do butadieno aqui, ó, que nós temos essas 4 combinações aí, elas geram aqui, ó, um menor espaço entre o seu HOMO e o seu LUMO. Isso já é uma característica que vai dar propriedades diferentes físicas aí na questão de absorção de luz, desse tipo de coisa. Por quê? Porque agora você tem uma maior combinação de orbitais, você está subindo aí o HOMO, a gente vai falar disso daqui a pouco, comparando com uma ligação π simples, a ligação π conjugada, então ela subiu o HOMO e baixou o LUMO ali. Entenderam? Por que subiu o HOMO e baixou o LUMO? Porque a combinação dos orbitais, ela gera 4 combinações diferentes aí, nesse caso. Diferente de quando você tem só uma dupla ligação, que seria só aquela ligação π ali naquele caso ali. Tudo bem? Aqui, só falando, né, a questão do comprimento das ligações, uma ligação sigma simples aí, ela ia ter 1,54, aqui essa ligação da conjugação ela tem 1,45. Mais uma vez, mostrando que essa ligação simples aqui, ela não tem tanto esse caráter de ligação simples, justamente porque ela está conjugada. A gente viu ali, né, nos orbitais como que estão aqui, ó, como que esses orbitais eles estão se comunicando entre si, como que isso faz com que haja uma força maior nessa ligação simples que está ali no meio, né? Apesar de ter aqui o primeiro nódulo que aparece já é na ligação simples, e ela não tem o comprimento da ligação dupla, que é 1,37 mesmo, mas ela tem um comprimento menor aí, ó. Se a gente comparar
1,54 com 1,45. 1,45 angstroms aqui já seria menor justamente por causa dessa conjugação. E a mesma coisa aqui, ó, a gente pode ver que se formos ligar essa ligação aí, se formos girar essa ligação simples aqui, uma ligação simples comum sem ser conjugada, 3 kJ por mol para girar. Uma ligação dupla conjugada, 30 kJ por mol, justamente pelo alinhamento daquele orbital que ele está fazendo ali. Esses orbitais alinhados, eles dão essa estabilidade para a molécula aí. Tudo bem? E agora uma rotação dupla, para a gente girar mesmo, ela já seria aí 266 kJ, que é impossível girar a rotação dupla justamente, só explicar aqui, né, para quem não é muito familiarizado com orbitais, por causa a ligação dupla é essa interação entre os orbitais P, né, o orbital P desse daqui com o orbital P desse daqui, que vai fazer essa interação π. E se você gira isso daqui, essa ligação dupla, você está quebrando essa ligação dupla. Na verdade, quando você está quebrando essa ligação dupla. Agora, aqui na ligação simples, não tem essa questão de você quebrar a ligação dupla, mas a gente vê que é 30 kJ por mol aí para rotacionar essa ligação simples entre duas duplas, que é essa ligação dita conjugada aí, tá? Aqui tem um jeito aqui que o livro mostra, né, de como que você calcula essa interação. Então aqui, ó, quando estão todos os orbitais relacionados, você tem aí uma interação ligante de três interações ligantes, uma aqui, duas aqui, uma, duas, três interações ligantes aí. Agora aqui, quando você tem um nódulo, né, você tem uma interação aqui de um lado, e você tem outra interação aqui do outro, e você tem uma aqui que não está ligante aqui. Então você tem uma aqui, vão dar duas interações ligantes, menos uma antiligante, aqui não estamos tendo interação, menos uma, que você então vai ter mais um de ligação, de interação ligante nesse caso aí, como se fosse entre um e outro. Isso daí não tem muita importância nesse caso aqui que a gente está falando. O importante é perceber o quê? Que essas ligações aí, elas vão gerar uma nuvem ali, uma estabilização para isso daí. Como a gente tinha falado, a energia dos orbitais é menor do que a do eteno. A energia dos orbitais moleculares aqui, ó, é menor do que a do eteno. Dos orbitais moleculares, comparando o HOMO não, né? Essa primeira estabilização aqui com o π lá, se a gente olhar, né? Então está mais estável. Agora, o HOMO do butadieno, esse HOMO aqui, ele é mais alto de energia, como a gente falou. Ele está mais alto de energia. Ele ser mais alto de energia torna ele mais atrativo para eletrófilos aí. A gente colocou, tem um vídeo, eu vou colocar até um link aí no card aí, que é falando de eletrófilos e nucleófilos. Torna ele mais atrativo para eletrófilos. Por quê? Porque o eletrófilo, ele vai chegar aqui com o orbital antiligante. O eletrófilo é como se ele chegasse, eu vou grifar essa parte aqui do eteno, mas ele vai chegar com o orbital LUMO vazio. E se você tiver um HOMO mais alto, ele é mais atrativo para aquele eletrófilo. Por quê? Porque a combinação entre orbitais de energia semelhantes é favorecida. Então, se você tem um HOMO mais alto, você favorece a eletrófilos interagirem com aquele HOMO. Por quê? Porque o HOMO vai estar mais à altura, o LUMO do eletrófilo está aqui, vai estar mais à altura desse LUMO aí, e o eletrófilo vai conseguir interagir então aí, tá? Ao mesmo tempo, olha aqui, se a gente olhar o LUMO, vou até grifar aqui o LUMO de um e o LUMO do outro. O LUMO do butadieno, ele é mais baixo, se ele é mais baixo, ele torna o butadieno mais reativo para nucleófilos. O mesmo esquema, né? Se você tem um LUMO mais baixo, um nucleófilo que é o que vai entrar com o HOMO atacando ali, né? Com os elétrons que estão ali no HOMO dele. Se o HOMO dele está mais próximo de um HOMO mais baixo, ele vai interagir ali. Então, essa conjugação torna o quê? As ligações conjugadas tornam os compostos, nesse caso aqui o butadieno, né? Mais eletrófilo e mais nucleófilo. Diminui esse gap de energia, tornando ele mais eletrófilo e mais nucleófilo aí, tá? Então, ela torna isso daqui até um paradigma, né? Se a gente olhar, ó, torna o butadieno mais estável, porém torna ele também mais reativo. A gente vai ver isso daí no capítulo 19, que é lá para frente. A gente ainda está no capítulo 7 aí, mas
aos pouquinhos a gente vai fazendo isso daí. Quando a gente fala do espectro de UV-Vis aí, né, a parte final aqui então desses slides. Quando a gente olha o UV-Vis, a energia absorvida aqui para fazer esses elétrons migrarem, né? Então quando a gente fala de excitação eletrônica, a mesma energia que a gente tem que excitar, que a molécula absorve uma radiação para um elétron saltar de um orbital para o outro, essa radiação, isso daqui pode ser visto da mesma forma. E o que vai acontecer aqui? Estou confundindo aqui, né? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui, esse gap, essa distância de energia aqui, ela é menor. Você vai precisar de uma menor energia, então aqui ó, um maior comprimento de onda. Lembrando que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá? Energia é igual a H-ni, que é a frequência, e se você colocar energia é igual a H vezes velocidade da luz sobre comprimento de onda. Então, se você aumenta o seu comprimento de onda, aqui, você diminui a sua energia e isso está acontecendo, ó. Um maior comprimento de onda porque tem uma energia menor para fazer esse gap aqui, para excitar esse elétron. E isso faz o quê? Isso faz com que os compostos conjugados eles consigam entrar no feixe de luz visível ali. A gente tem aqui ó, o licopeno, ele tem 11 duplas conjugadas, então se a gente contasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, iam dar 11, pode contar aí se você quiser. Ele absorve aí nos 470 nanômetros, que é a cor azul esverdeada, e por isso a gente observa aí a cor vermelha. Vem a cor branca, ele absorve a cor azul esverdeada e reflete as cores restantes que ele não absorveu, que vai dar então a cor vermelha ali da cor do tomate. Quando a gente fala aí, ó, compostos conjugados com duplas ligações, se ele tiver menos de 8 duplas conjugadas, normalmente ele vai absorver no ultravioleta, a gente não vai ver essa questão de variação de cor aí, ele absorvendo no ultravioleta. E aí, mais de 8 até 11, ele já vai absorver até essas cores aí, azul esverdeadas, e você vai ver a cor vermelha ali, né? Lembrando que a cor absorvida ela é o contrário da cor transmitida. A cor que ele absorve, olha lá, igual o caso do licopeno que a gente está falando. O licopeno ele absorve azul esverdeado, mas ele transmite vermelho, você enxerga ele vermelho, tá? E compostos aí, que vai do púrpura até o verde ali, né, do roxo até o verde, eles já são compostos aí que são mais, são sistemas mais complexos, não são compostos feitos apenas com ligações duplas conjugadas, já são compostos que têm heteroátomos, que têm sistemas de pares de elétrons com outros metais, que têm elétrons ali que podem fazer essas transições eletrônicas mais facilmente, gerando essas absorções em regiões mais compridas do espectro aí. Então, para a gente fechar essa janela aí só com dupla conjugação, que janela? Essa janelinha aqui, né? Entre o HOMO, deixa eu apagar para não ficar complicado. Para a gente fechar essa janelinha entre o HOMO e o LUMO aqui, ó, com duplas ligações, a gente consegue fechar até com 11 conjugações. No caso do licopeno é esse caso aí, né? A gente consegue ver a cor vermelha aparecendo ali. A gente consegue absorver mais ou menos até aqui nesse ponto aqui. Para a gente absorver mais para o lado de lá, para a gente absorver essas regiões mais para cá, a gente precisa ter sistemas mais complexos aí, mais elaborados para conseguir fazer esse tipo de absorção, tudo bem? Gente, então é isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer depois o próximo episódio do capítulo 7, que vai falar especialmente do benzeno e de compostos cíclicos. Esse daqui era para a gente ter uma ideia de o que a dupla conjugação gera, e lembra sempre isso, dupla conjugação é dupla simples, dupla simples. Se inscrevam no canal, me ajudem a obter mais inscritos para continuar fazendo mais vídeo. Muito obrigado e fui!